Bom dia, pessoal. Eu fiquei então de fazer os exercícios da ENAC 2 para vocês darem uma olhadinha, né? Não achei que foi tão difícil, mas claro que nós tínhamos que ler com calma, né? Fazer todas as considerações possíveis para poder então responder os exercícios propostos aqui, né? Então, bora lá no foco em matemática. Ele começa a matemática pelo exercício 13. Nós tivemos aqui 15 questões, né, da ENAC, envolvendo matemática, e a primeira questão aqui, que é a número 13, ele trabalhou com relações métricas, né. Na descrição do vídeo, pessoal, eu vou colocar o link de um vídeo que tem a música das fórmulas que nós estudamos em sala de aula, que nós vimos no passo a passo, tá? Mas aqui nós vamos também dar uma olhadinha nas fórmulas, ok? Para a gente poder concluir o que nós vamos fazer aqui. Então, bora lá. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde esse triângulo retângulo ele foi aqui, ó, demonstrada a sua altura, e aí ficaram aí 2 triângulos retângulos. E aí, entre esses 2 triângulos retângulos aí, nós vamos ter então a situação dos catetos, hipotenusa e também das suas projeções, fora a altura que já foi considerada aí, né. Então, muito bem, vamos falar, passo a passo das fórmulas para a gente poder enxergar aqui o que que nós podemos usar, e você precisa ter isso em mente. Na ENAC do nono ano, eu deixei muito bem claro e vou deixar aqui também. Você que vai prestar um vestibular, que vai prestar uma prova, sempre cai triângulo. Então, pessoal, tudo sobre triângulo você tem que saber. Teorema de Pitágoras, tem que saber a parte das relações métricas, que são essa situaçãozinha que nós vamos ver aqui. Tem que saber lá a parte de área, como nós podemos tirar a área quando for um triângulo equilátero, quando não for um triângulo equilátero, quando eu tenho os 3 lados, mas não tenho altura, né. Então todas essas situações de triângulos você tem que ir para a prova já sabendo, porque geralmente cai as situações de triângulo, não tem jeito, tá bom? Semelhança de triângulo, você pode ver, ó, que logo abaixo nós vamos ter semelhança de triângulo, então tudo isso cai e cai sim nas avaliações, tá bom? Então bora lá. Então, imagine que eu vou colocar aqui, ó, o A, o B e o C, tá bom? Então imagine que eu não tenho esses números todos aqui determinados, tá bom? Mas eu tenho aqui o ângulo de 90 graus e eu sei que isso aqui para mim, ó, é a minha hipotenusa. Vou chamar essa minha hipotenusa aqui de Azinho, ok? Mesmo porque ele está na frente aqui, ó, do ângulo A, tá? Então, se na frente do ângulo A, o oposto, né, do ângulo A ficou Azinho, em frente ao ângulo B vai ficar Bzinho, e do C vai ficar Czinho, que são os seus opostos, tá bom? Para as projeções, a projeção dos catetos, eu vou chamar para esse Czinho aqui, eu vou chamar esse aqui de N e esse aqui de M, ou a letra que você achar melhor, tá bom? Então vamos supor que eu não tenho isso aqui, não tenho isso aqui, não tenho isso aqui, tá bom? Vamos apagar isso aqui por enquanto. Então vamos determinar a parte das fórmulas. Então, vamos supor que de alguma maneira ele queira saber, ele te dá todos os valores e ele queira saber qual é o valor do cateto Czinho. Então a fórmula é cateto ao quadrado é igual à minha hipotenusa vezes a projeção desse cateto, que é o n. Mesma coisa você vai fazer para o b, ó, a mesma coisa. Então não tem que ficar decorando fórmula, né. É o cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então, o cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Perfeito. Agora eu quero saber a altura, professora. Como é que eu posso buscar a altura? A altura eu posso buscar assim, ó. A altura ao quadrado é igual à multiplicação ou produto das minhas projeções. E por fim, eu também tenho essa daqui, ó. A hipotenusa vezes a altura vai ser igual ao produto
dos meus catetinhos, tanto B quanto que C. Essas são as 4 fórmulas aí que você tem que ter em mente em relação à parte de relação métrica do triângulo, tá bom? Então agora vamos apagar isso aqui, ó, para você poder enxergar. Vamos ler lá primeiro, né? Ele fala lá assim, ó: considere o triângulo retângulo a seguir com algumas das suas medidas indicadas. A medida da altura. Ele quer saber quanto vale a sua altura, ou seja, isso aqui, ó. Então você tem duas fórmulas a usar. Você tem a altura, que é a altura ao quadrado vezes as suas projeções, e você tem essa daqui, ó. Qual usar, professora? Se você for usar essa daqui, ó, você tem que buscar quem é o seu N, quem que é o seu M. Então você vai ter que trabalhar aqui essas duas fórmulas para achar isso aqui e isso aqui. Olha na de baixo. Na de baixo, você tem hipotenusa. Opa, eu tenho a hipotenusa, né? Ó, 90 graus, hipotenusa. Olha que belezinha. Muito bem. A altura vezes a altura, que é o que eu quero saber, então eu vou colocar o valor de x aqui para mim na altura, tá bom? E você tem os catetos, olha aqui, ó, 30 e 18. Então fica mais fácil eu usar que fórmula? Fica mais fácil eu usar a segunda ali que nós fizemos, né? A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos meus catetos. Perfeito. 36 vezes o x, que é a altura que eu coloquei aqui para mim, ó. B, que vou colocar como 18 e o C como 30. Vamos fazer essa multiplicação, então 36 vezes x é 36 x e 18 vezes 30, coloca o zero lá para fora, faz a multiplicação, dá 540. E aí nós vamos dividir, né, 540 por 36. Então x vai ser igual a 15. Então a minha altura é 15. Na descrição do vídeo eu vou colocar a musiquinha que nós treinamos em sala de aula para essas fórmulas aqui, ó. Tá bom? Escute ela, mas desenhe o triângulo várias vezes e faça você, né? E aí você vai treinando essas fórmulas aqui, ó. Você precisa saber disso, você precisa passar os anos até o terceiro médio lá sabendo disso, tá bom? Então, bora para o próximo. O próximo ele fala lá assim, ó, para quais valores reais de x o polinômio p de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Assume valores negativos. Então, presta atenção aqui. Assume valores negativos. Negativos, eles estão descendo, né? São menores. Então, muito bem. Então isso quer dizer que esse aqui é maior, ó, então esse aqui para mim já foi. Eu tenho 4 respostas ali a serem trabalhadas. Presta atenção, isso aqui é uma equação de segundo grau, ó, né. Uma equação de segundo grau, eu vou ter x1 e x2, então isso quer dizer que o A também está fora, ó. Então você tem 3 respostas a serem trabalhadas aqui. "Professora, como é que eu vou fazer isso aqui?" Gente, é uma equação de segundo grau. Igual a zero, você vai trabalhar delta e vai trabalhar Bhaskara. Ou você faz soma e produto, você escolhe, tá bom? Como você tem várias maneiras de se trabalhar equação de segundo grau, mas para mim, por saber a fórmula, fica muito mais fácil não ficar buscando estratégias, mas sim ou trabalhar com o delta ou com Bhaskara também a parte de sobreproduto que facilita a nossa vida, né. Então bora lá, vou procurar um espacinho aqui para a gente poder fazer isso aqui. Tem outro espaço aqui na folhinha para poder fazer. Então eu vou colocar lá assim, separa lá o seu ABC, né, eu vou fazer aqui a separação, né, para você enxergar, calma aí. Vamos lá. O A, o B e o C. Se não sabe a fórmula disso aqui, por favor, pessoal, estude, tá bom? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, que é 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Pronto, mas o 5 não é negativo? Ele é, pessoal.
Porém, base negativa de expoente par é positiva, então para mim tanto faz, tá bom? Eu vou colocar ele como positivo ali, porque para mim vai dar no mesmo. 4 vezes 1, 4 vezes 6 dá 24. Perfeito. E isso aqui dá 1. Então agora eu vou seguir aqui do outro lado, tá bom? X1, vou colocar a primeira fórmula, vai. Menos b mais e menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Perfeito. Então, x1 é igual menos b, ó. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 5 mais a raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que são 2. Então, eu tenho 6 dividido por 2, que dá 3, certo? E aí eu tenho x duas linhas, que é 5 menos 1 dividido por 2, nós temos 4 dividido por 2, que nós vamos ter 2. Então, perceba que ele falou que assume valores negativos, né? Então, nós vamos relembrar algumas situações aqui de gráfico, tá bom? Gráfico. Em relação ao eixo X, esse x aqui ele é positivo, então essa parábola vai estar feliz ou vai estar tristinha? Feliz, né? Se ele está feliz, então aqui embaixo é negativo, aqui é positivo, positivo. Na ordem dos valores de x, ó, nós vamos colocar ele aqui, 2 e 3. Vamos formar o varal. Então você vai formar lá o varalzinho lá. Vou colocar aqui o 2 e o 3. Lembre-se que entre eles ele é negativo, ó. O 2 e o 3, certo? Então, muito bem. Como ele fala lá, assume valores negativos, então ele está entre 2 menor, menor que 3. Então é exatamente isso aqui, ó, né? O x é como se estivesse no negativo, que é o que ele está pedindo. Então, ele está falando lá assim, ó. 2 é menor que x, então isso quer dizer que x é maior que 2, né. E aí continua dizendo: "X é menor que 3". O exercício 14, pessoal, nós fizemos ali no passo a passo. Agora nós vamos abrir um parênteses aqui para você poder pensar um pouquinho mais rápido, tá bom? Olha só, para quais valores reais de x o polinômio p de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6? Constatou é uma equação de segundo grau, é igual a zero. Olha para as respostas, né? Olha só o que ele continua dizendo lá, ó. Assume valores negativos. Se ele está assumindo valores negativos, pessoal, então ele está tendendo para o negativo, né? Tendendo para os menores números. Ótimo. Então, a letra E, como nós falamos, saiu fora, né? Porque ali é x maior que 6. Pula fora. É uma equação de segundo grau, então eu tenho que ter x1, x2. Então eu tenho que ter duas respostas, um está entre o outro. Então a letra A também está fora, como dissemos ali, para fazer no passo a passo. Agora preste atenção aqui, professora. Eu preciso fazer o delta e o bhaskara. O que que você vai fazer? Você tem a situação de soma e produto, ó. O seu B é a soma e o seu C é o produto, né? Opa, aqui é letra C, né? O seu C é o produto. Então, olha só, se eu somar os dois, tem que dar 5. 2 mais 3, 5. 5 mais 3 dá 8. 6 mais 5 dá 11. Então, provavelmente já é a letra B. Se eu fizer a multiplicação, ó, 2 vezes 3 deu 6 no produto? Deu. Ó, rapidinho, então eu entendo que 2 é menor que x, que é menor que 3. Tá feito o exercício. Agora, se você não sabe ver nessa situação, faça o passo a passo, tá bom? Para o exercício 15, considerando a expressão raiz de 9 sobre 2 menos a raiz de 2 sobre 9, a sua forma simplificada é... Perfeito. Perceba aí que 9 eu consigo tirar a raiz, 2 não, né? E vice-versa ali do outro. Vou fazer ele aqui embaixo, pessoal, porque eles não deixam muito espaço para essa prova, né, para a gente poder trabalhar. Mas tá bom, vamos lá. Então, tá descrito lá desta maneira aqui, então eu já vou fazer o quê? Eu já vou tirar a raiz de 9, ó. Raiz de 9 é 3, e a raiz de 2 eu não consigo fazer esse processo, então eu deixo lá. Menos a raiz de 2, que eu não consigo tirar,
e a raiz de 3. Perfeito. A primeira fração não está dentro das nossas regras, né, porque o denominador nós falamos, ele não pode ser zero. Quando ele for negativo e tiver raiz inexata, nós temos que tomar algumas ações. Quando ele for negativo, fazer regra de sinal. Quando ele for, eh, raiz inexata, você tem que fazer o processo da racionalização, né. Então, esse aí é a conduta que nós temos que tomar. E veja que a segunda está dentro dos parâmetros, o numerador, no caso aqui, é o que tem a raiz inexata, então tá tudo certo. Então nós vamos trabalhar essa daqui, ó, primeiro. Então ela vai ficar lá assim, ó, raiz de 3, perdão, voltando aqui, nós vamos ter lá 3. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, tanto no numerador quanto no denominador, menos 3. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, 2 vezes 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 e raiz de 4 são 2, menos a raiz de 2 sobre 3. Então, aqui eu posso fazer o processo de multiplicar os denominadores, né? Ao invés de ficar usando MMC e tudo mais. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou passar o 3 para cá, fazer em vermelho, ó. Passar o 3 para cá, se eu faço embaixo, eu faço em cima. Passar o 2 para cá, se eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, eu vou ter lá 9 raiz de 2 e 6 menos 2 raiz de 2 por 6. Aí eu posso já fazer a parte de cima, né. Eu tenho 9, eu tiro 2, vai ficar 7, raiz de 2. Não dá para simplificar, não dá para dividir, deixa do jeito que está. Então, nós vamos ter lá a letra D, 7 raiz de 2 sobre 6. Agora vamos fazer o exercício 16, ó. A figura a seguir é formada por dois triângulos, o ABC e o CDE, de tal forma que C é o ponto de intersecção entre os segmentos AE e BD. Então veja aqui, pessoal, que eles têm um ponto de intersecção, né? Então, isso quer dizer que um está para o outro, eles são semelhantes. Então, nós vamos fazer assim, quando ele tem um ponto de intersecção ali, nós vamos trabalhar desta maneira aqui. Ou você trabalha também pelos ângulos, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz pelo ângulo. Por exemplo, ó, aqui é o alfa, aqui é o alfa. Então, um vai estar para o outro. Quem que vai estar um para o outro? O alfa, o que estiver na frente, ó, 18, está para o Y. Então perceba que é esta linha aqui, ó, o 18 está para o Y, então é o Y que eu vou fazer primeiro, tá bom? Assim como eu preciso de 2 numerações. Tá vendo este ângulo aqui, ó? Este ângulo e este ângulo. Você veio do 18, do maior para o menor, então você vai do maior para o menor, continua nessa mesma posição, tá bom? Quem está à frente deste ângulo vermelhinho aqui? O 12. Que condiz com este ângulo vermelho do outro, ó, está para 4. E multiplique ele em cruz, 12 vezes y, então vamos lá. Nós temos aqui 12 vezes x, 12, perdão, x não, y, né, 12 vezes y, 12y, e 4 vezes o 18 nós temos 72. E aí nós vamos passar o 12 dividindo, ó. Então o nosso y vai ser igual a 6. Perfeito, então eu já achei ele. Agora eu vou apagar essa bagunça aqui de cima para mostrar o resto, tá bom? Agora eu encontrei o y, eu preciso encontrar o x. Então perceba, ó, que o 12 por 4 você já achou, então você coloca lá também, ó, 12 está para 4. Assim como, quem que é o ângulo do x? O ângulo oposto dele, ó, o A. Este ângulo A aqui condiz com quem? Condiz com esse aqui, ó. Né? Se o alfa é este aqui, ó, este ângulo só pode ser o de baixo. Então, nós vamos ter lá x está para
8. Aqui, ó, x está para 8, ok? Então, muito bem, multiplica ele em cruz, ó. Então, 4 vezes x, 4x, 12 vezes o 8, nós vamos ter 96. Pega o 96 e divide ele por 4, e nós vamos ter 24. Só que a pergunta dele foi a seguinte: qual foi a perguntinha basiquinha dele? X mais y. Quanto que é x mais y? Então, é 24. Opa, então é 24 mais 6. E 24 mais 6 é 30. Então, é exatamente a letra B. Tá feito o exercício. Pro, em relação ao ângulo, eu não entendi. Então, presta atenção aqui, ó. Quando ele tiver aqui um ponto de intersecção entre os dois triângulos, é só você fazer isso aqui, ó. Esse está para o de baixo, ó, do pequenininho. Assim como esse grande, ó, está para o de cima do pequenininho. E as suas duas bases, ó. Esse está para esse, tá bom? Então é assim que você vai usar. O resultado será o mesmo. Bora para o próximo exercício, exercício 17. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui foi bem facinho, né? Considere o plano cartesiano a seguir. Ele te dá aqui o plano cartesiano e ele pergunta lá: quem são os pontos A, B, C e D? Então vamos lá. O ponto A. Então, ponto A, que seria este aqui, nós temos ele primeiro x para ordenada é x e y. Então, ó, eixo x sempre na horizontal, eixo y sempre na vertical. E não esqueça dos sinais, tá bom? Dos quadrantes lá que nós vimos e revimos em sala de aula. Então, presta atenção. Ponto A aqui, ó, primeiro X, ó, 4 está se ligando ao 3. Então, 4 e 3. Então, esse aqui pode sair, esse aqui pode sair. Então, nós temos três respostas ainda lá. O B, vamos lá no B. O Bzinho é esse aqui, ó. Primeiro X, então o X, ó, menos 3, depois o Y, menos 3, menos 4. Então, é esse X2 aqui, ó, entre esses dois, né? Letra C. Letra C, primeiro X, ó, o X é o menos 2 e o Y, 2. Então, menos 2 e 2, letra B. Eu vou conferir lá o D, né, o D aqui, ó, só para a gente conferir se é 5 menos 2, ó, x 5 menos 2 pontos de localização aí, né. Então, letra B é a nossa letra aí, que estamos buscando, tá bom? Bora para o próximo exercício. Olha, pessoal, esses exercícios aqui não tem lugar para eu ficar trabalhando com eles aqui, né? E esse 18 precisa de uma demanda, uma explicaçãozinha maior, então nós vamos ler, e aí eu já apareço em outra plataforma ali para poder ensinar vocês e a gente vai voltando para fazer a leitura, tá bom? Ele fala lá assim, ó, para n maior ou igual a 3, dada a expressão fatorial, ó, ele te deu uma expressão fatorial, n menos 3 fatorial mais n menos 2 fatorial dividido por n menos 3 fatorial. Sua forma simplificada te dá o fatorial, né, dividido por outro fatorial, então é uma fração fatorial aí. E ele fala lá no exercício que n é maior ou igual a 3. Depois eu vou mostrar para vocês o que influencia esse n maior ou igual a 3, tá bom? Então bora lá. Então só para a gente relembrar, o fatorial, ele é utilizado um símbolo, que é o símbolo de exclamação no português. Ele vai ser trabalhado com os números naturais, e números naturais são os positivos. O professor, em alguns livros, fala números inteiros, sim, pode até ser números inteiros, mas somente os números inteiros positivos, tá bom? Pode sim acontecer. Esse fatorial, ele trabalha com uma operação que é multiplicação, mas ele é uma multiplicação dos seus antecessores. Então, por exemplo, 2 fatorial é 2 vezes o seu antecessor, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Se fosse o 3, né, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1.
que no caso seria 6. Mas e agora se fosse um número negativo? Por exemplo, ó, -2. Quando você está buscando o seu sucessor aqui, ó, você soma 1, né? Então, -2 mais 1, nós vamos ter -1. E o seu antecessor subtrai 1. Então, -2 menos 1 dá -3, que é o seu antecessor. Então, perceba que esse n-3 fatorial e n-3 fatorial, eles se repetem. Isso nos ajuda depois no cortou, cortou, né? Então, nós vamos trabalhar com o antecessor daquele que é diferente, este aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com o antecessor desse n-2 aqui, ó. E vou parar quando esse antecessor bater no meu denominador. Então, eu vou fazer lá assim, ó. N-3 fatorial mais n-2 vezes n-3. E tudo isso aqui dividido por n-3 fatorial. Perceba aqui, ó, que você tem uma repetição em n-3 fatorial. Então, nós vamos colocar ele em evidência, ó. N-3 fatorial vezes quanto que vai dar n-3 fatorial? 1 mais o n-2. Então, feito isso, nós vamos dividir isso aqui por n-3 fatorial. Então, ó, cortou, cortou. Quem sobrou para você? O 1 mais com mais n, vou arrumar aqui, n, mais com menos, menos 2. Então, nós temos n menos 1. Então, essa é a sua simplificação. Aí você pergunta assim para mim, mas e o que que tem a ver lá o n maior igual a 3? Ele está dizendo o seguinte para você, pessoal. Este n aqui, ó, este n aqui é o n que está aqui. Se eu colocar, vamos supor, para n valendo 1, vai ficar 1 menos 3 fatorial. E isso aqui é menos 2 fatorial. Isso aqui não conseguimos fazer o processo de cálculo do fatorial. Por quê? Porque é um número natural inteiro que são positivos, ele é negativo, ó. Se eu colocasse o 2, né, vamos supor, 2 menos 3, nós teríamos lá menos 1 fatorial. Então, não daria para fazer isso. Somente com 3, ó. 3 menos 3 dá 0 fatorial. E 0 fatorial, vou colocar aqui, ó, 0 fatorial é 1. E se eu colocasse, por exemplo, professor, o número 4? 4 menos 3 dá 1. Então, em todos eles dá para trabalhar a partir do momento que n for maior ou igual a 3, tá bom? Por isso que ele colocou isso lá no seu exercício. Mas o que interessa para você aqui, ó, é a sua simplificação, n menos 1. Então, voltando aqui, né, nós vamos ter a letra A, ok? Bora para o exercício 19, esse aqui é tranquilinho, né, de se fazer. Nós só vamos relembrar algumas situações que nós vimos em sala, para vocês poderem trabalhar. Ele fala lá assim, ó, a negação da sentença. Todas as pessoas são boas. Perceba, pessoal, que aqui ele generalizou, né? Ele falou assim, ó, todas as pessoas são boas. E ele quer o quê? O que ele quer? Ele quer uma negação, tá bom? Quando ele começa a generalizar, você vai buscar uma frase que não generalize. Já começa por aí, tá bom? Ele te deu uma frase e fala assim: ó, eu quero a negação dessa frase. Ótimo, então eu vou negar ela. A primeira situação é: ela generalizou? Generalizou. Ela falou todas. Então eu tenho que buscar uma palavra que não generalize. Por exemplo, a letra A: nenhuma pessoa é boa. Ele generalizou. Ele falou que nenhuma pessoa é boa. Então isso aqui tá fora. Se ele já generalizou, isso aqui tá fora. Se existir uma pessoa, então ela é boa. Vamos deixar ela por enquanto ali. Existem pelo menos uma pessoa que não é boa. Também não generalizou. Deixa ali. Aí na dele fala assim, ó, uma pessoa existe se e somente se ela é boa. Nós temos algumas condições para essa frase dar certo, né? Então ela não está dentro, ela quer uma negação, tá bom? Existe apenas uma pessoa boa. Ele fez aqui, né, uma generalização de uma pessoa só. Existe apenas uma pessoa boa, né? Então ele também está fora.
Muito bem, sobrou o B e o C. Se existir uma pessoa, então ela é boa. Exis existe pelo menos uma pessoa que não é boa. A palavra então não nega nada. A palavra não é a que nega, certo? Ó, existe pelo menos uma pessoa que não é boa. Ele não generalizou todo mundo, ele usou a palavra não. Então isso quer dizer que é a letra C. Por eliminação, conseguimos então determinar a letra C, tá bom? Muito bem. O exercício 20 dá para fazer aqui também, então bora lá trabalhar com ele. Ele diz lá assim, ó: seja o conjunto A 2, 3, 4 e 5, o B 2, 4, 6 e 8 e o C 3, 6, 9. O conjunto está dentro de um parênteses. B diferente de A na intersecção de C. Então, preste atenção, quando você vai trabalhar a expressão numérica, o que que você tem que resolver primeiro? Aquilo que está dentro do parênteses. Para conjunto não é diferente. Nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Quem que está dentro do parênteses? O B diferente de A. O que que eu tenho em B que é diferente de A? Então, eu olho aqui para cá. O que eu tenho aqui que é diferente daqui? Então, eu tenho o número 6 e eu tenho o número 8. Eles são diferentes. Na intersecção de C. Então eu quero isso aqui agora, ó. B menos A na intersecção de C. O que que eu tenho nessa relação que se repete em C? Então olha lá para o C. O que que eu tenho aqui que se repete aqui? O 6. Pronto, tá feito o meu exercício. Letra E. O 21, a forma fatorada da expressão, aí nós temos uma forma fatoradinha ali. Veja que dá para tirar, ele tem 2 termos, ao quadrado, negativo. Então isso aqui a gente chama de diferença dos quadrados. E a diferença dos quadrados, nós temos que escrever um positivo e o outro negativo. Como, professora? Tirando raiz quadrada, ó. Vou tirar a raiz disso aqui, ó, e vou tirar a raiz disso aqui. Então, cortou, cortou, o 2x veio para fora, ó. Cortou, cortou, o 3y veio para fora. Vai ficar um positivo e o outro do mesmo jeitinho, só que positivo. Isso aqui é o tipo de fatoração que você tem que saber. Posso inverter? Colocar o positivo e o negativo? Claro que pode, gente, sem problema nenhum, tá bom? Então, nós vamos ter aí a letra A. Professora, por que que não é 4x e 9x se aqui está ao quadrado? Porque você tirou a raiz, pessoal, ó, tá? Quando você tira a raiz, lembre-se que a raiz e a potência são operações inversas. Então, quando isso acontece, eu posso fazer o corta-corta para a raiz sair dali, tá bom? Não esqueça disso. Esse próximo exercício aqui é Teorema de Tales, que nós vemos em sala de aula também. Na figura a seguir, R e ST são retas paralelas, então ele está falando que essa reta e essa reta são paralelas. Isso quer dizer que elas não se encontram, mas essas retas são cortadas pelas transversais e V. Então, são cortadinhas ali por elas, né? Então, isso aqui também trabalha com proporção. Então, nós vamos fazer quem está para quem. Perceba que se eu pegar essa retinha aqui, ó, e trazer ela para cá, a única coisa que eu vou mover entre os dois aqui é o raiz de 2 e o x. E se eu pegar essa setinha e trazer ela para cá, ó, quem eu vou mover é a raiz de 3 com raiz de 27. Então, perfeito. Quem que nós vamos trabalhar aqui, ó? Vou fazer aqui do ladinho. Raiz de 3 está para a raiz de 27. Aqui, ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse, ó. Raiz de 2 está para x. Então, eu quero saber lá quanto que vai ser os meus valores, né? Multiplico ele em cruzo, afinal de contas, você está trabalhando com uma proporção. Então, raiz de 3 vezes x raiz de 3, né?
Raiz de 27 vezes a raiz de 2. Professora, posso fazer isso? Quando os dois são raízes, pode sim, você pode operar os dois, tá bom? Então, raiz de 2 vezes a raiz de 27 dá raiz de 54. E aí nós vamos ter então isso aqui, ó, x é igual a raiz de 54 por raiz de 3. Ai, olha só, posso operar isso? Se os dois são raízes, você pode, tá bom? Para facilitar a sua vida. 54 dividido por raiz de 3, nós vamos ter 18, raiz de 18. E aí você vai simplificar a raiz de 18 por 2 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então o seu x é igual, faz grupinho, ó. Então 3 vem para fora, raiz de 2. Então o seu x é 3 raiz de 2. Letra I. Perfeito. Tá aqui. Aí nós temos o exercício 23. Ele não fez o desenho, mas isso é um triângulo. Olha só, é dado triângulo. Quantas questões de triângulo nós trabalhamos aqui, pessoal? Terceira vez que estamos trabalhando triângulo, né? Então, veja lá o conselho que eu dei para vocês. Quer ir bem numa prova de matemática? Saiba tudo sobre triângulo, tudo. É dado o triângulo ABC, no qual o AB vale 7, o AC vale 15, sabendo que a medida de BAC é igual a 60 graus, a medida de BC é igual a quanto? Nós vamos para outra plataforma desenhar isso aqui, para que você então possa enxergar o que é que está acontecendo, tá bom? Vou anotar ali alguns dados para nós, para que não esqueçamos aí do exercício 23. Bora lá comigo. Bora lá então para o exercício 23. Então já lemos ele, né? Então nós temos um triângulo, vamos fazer lá o triângulo. E esse triângulo é o ABC, aonde ele diz lá que o seu AB vale 7, que o seu AC vale 15, o BC é o que ele quer saber, e o ângulo BAC, então o que está no meio, ó, é 60 graus. Então perceba que você tem 2 lados entre lá um ângulo, e quando isso acontece nós vamos poder usar lá a lei dos cossenos. Tão simples assim, ó. Não é o BC que você quer? Não é esse aqui? Então você vai colocar lá assim, ó, BC ao quadrado. Lembrando, pessoal, que essas fórmulas de lei de cosseno, de seno, quem ajudou muito foi Pitágoras. Então nós vamos usar as situações que ele nos proporciona. Então tudo ao quadrado aqui, ó, né? Então nós vamos fazer lá assim, ó, 7 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos o dobro dos seus dois lados estabelecidos, vezes o cosseno que você está estudando, cosseno de 60. Então, precisa saber a tabelinha dos produtos notáveis lá. Então, BC ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é 49, 15 vezes 15, que é 225, menos 2 vezes 7, que é 14, 14 vezes 15 dá 210, e o cosseno de 60, dentro da tabelinha lá, é meio, né, metade. Então, BC ao quadrado é igual a 49, mais 225. Vamos fazer essa multiplicação, ó. 210 vezes 1 é 210, dividido por 2, nós vamos ter 105. Então, BC ao quadrado, vou fazer esse aqui primeiro, ó, 49 mais 225, só um minutinho. Aí nós vamos ter lá 274, não tá pegando aqui, 274, menos 105. Então, BC ao quadrado é igual a 169. Como tem ao quadrado aqui, ó, tirou raiz, o que você faz na direita, você faz na esquerda, você vai ter mais e menos 13. Mais e menos 13, nós estamos trabalhando com medidas, então nós vamos estabelecer somente o valor positivo. Então, BC vale 13. Feito o exercício, bora pro próximo. Então, voltando aqui, né, ó, letra D. O exercício 24, bem tranquilo, né? Qual é o máximo divisor comum entre 90 e 210? Então, bora lá. Você tem lá 90 e 210. Máximo divisor comum é a fatoração por números primos, tá
tá bom? E aí, como é que nós vamos deter isso aqui? Eu sempre falo para vocês, quando é máximo divisor comum, se o número primo divide os dois ao mesmo tempo, os três, os quatro números que tiverem ali para serem trabalhados ao mesmo tempo, ele vai ser um divisor comum. Então, por exemplo, 90 e 210 dá para dividir por 2 os dois. Então, eu circulo. Dá para dividir os dois, vai dar 45 e vai dar 105. Já não são números pares, então eu posso passar para o próximo número primo, que é o 3, e que divide os dois. 45 dividido por 3, 15, e 105 dividido por 3, 35. Pro, eu preciso fazer a divisão de 3 para saber que é divisível por 3? Não, pessoal. 4 mais 5, regra da divisibilidade, né? Critérios de divisibilidade. 45 dividido por 3 dá pro 4 mais 5 dá 9. 9 tem na tábua do 3. 1 mais 0 mais 5 dá 6. Portanto, 6 é múltiplo de 3. Então, 105 também dá para fazer essa divisão, tá bom? Muito bem, ainda dá para continuar dividindo por 3. Só que ele só divide o 15, que é 5. Então, eu não circulo ele. O próximo é o 5, ó. O 5 vai dividir tanto o 5 quanto o 35. Então, 1 e 7. E o próximo número primo que divide é o 7, só que ele só divide o 7, ó. Então, nós vamos pegar e multiplicar quem nós dividimos. 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, nós temos 30. Portanto, letra B. Tá feito o exercício. O próximo exercício é sobre função. E agora é olhar para o gráfico e estabelecer a sua função, né? Então, seja a função de números reais relacionados com números reais, uma função afim cujo gráfico está representado no plano cartesiano. Então, lembrando o seguinte, para a função de primeiro grau, função afim é uma função de primeiro grau. Professora, eu não sei que função afim é de primeiro grau. Você não sabe? Você olha para o gráfico, querido. Se você tiver uma reta, é uma equação de primeiro grau, tá bom? Então, tá ótimo. É reta, é função de primeiro grau. E de segundo grau, professora, como é que é mesmo? É a parábola, lembra? É o feliz e o tristinho, tá bom? Então, uma equação de primeiro grau, nós vamos trabalhar com ela assim, ó, ax mais b. Então, para dentro do gráfico, nós temos que achar o valor de A. Por quê? Porque o valor de B, pessoal, sempre será aonde a sua reta corta em Y. Então, o meu Y eu sei que é 3, então o meu B é 3. Ai, vamos olhar lá para ver se dá alguma coisa antes mesmo da gente fazer? Olha só que belezinha, ó. Eu já sei que isso aqui não é. Então, eu já sei ou que a letra A é a letra D. Então, bora lá fazer esse processo, né? Como é que eu acho o valor de A, professora? Simples assim, ó. O valor de A é igual. Você vai pegar lá o seu Y, né? O Y1 menos o seu Y0 dividido pelo seu x0 menos o seu x1. Ai, professora, quem que é quem? Pelo amor de Deus. Bora lá. O seu y é aquele que for maior. O y1 é aquele que é maior, ó. Então, é 3 menos o menor dele, que é 0. Dividido pelo menor de x, ó, que também é 0. E o maior de x, que foi cortado essa linha, ó, 6. Então, nós vamos ter lá menos, né? Por que menos, Pro? Porque 3 menos 0 é 3, mas 0 menos 6 é negativo. Como de baixo não vai poder ficar negativo, eu vou fazer aqui no passo a passo para você ver que a gente tem que tomar uma ação, tá? Vou fazer aqui, ó. Ó, vai ficar assim, 3 menos 6. Pode o denominador ficar negativo? Não, não pode. Eu já venho falando isso várias vezes para vocês, desde quando eu comecei a dar aula. Nós temos que tomar uma ação. Qual que é a ação quando o denominador é negativo? A regra de sinal. Mais com menos é menos. Então, menos
3/6. Isso aqui dá para simplificar, ó, por 3 por 3. Então, o A vai ser 1/2x. Olha lá, ó, tá bom? Então, o seu A tá feito. Então, a função vai ficar assim, ó. Função AX, né? Vai ficar -1/2x. Mais quem? Mais o 3, ó. Tá bom? Lembre-se disso. A função afim vai ser sempre representada por uma reta, equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, aonde corta o seu y é o valor de b dentro da sua regrinha da função. Ok? Então, tá feito aqui, ó. Belezinha. Olha lá. E nós vamos ter entre A e D é a letra A. Tá feito. Tá vendo? Com a informação só do gráfico, pessoal, eu cortei 3 exemplos, ó. Tá? Então, se você sabe o gráfico, isso te ajuda muito. Próximo exercício, o 26, ó, mais um de triângulo, hein, pessoal? Mais um. Isso aqui, ele está trabalhando com os pontos notáveis do triângulo, e nós vimos isso aqui também. No triângulo ABC da figura a seguir, o ponto G é o seu baricentro, onde AG vale 12, GP vale 8 e BG vale 14. Perfeito. Primeiro, a gente tem que saber o que que é o baricentro, né? O baricentro, ele está trabalhando com quem? Ele está trabalhando com os pontos de encontro das medianas. Lembre-se lá que os pontos, vamos, voltar aqui um pouquinho. Os pontos é o que trabalha com a palavra bico. B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro, O de ortocentro. Ok? O B, que no caso é o baricentro, são as medianas. Aí nós temos lá o incentro, que é a bissetriz, o circuncentro, que é a mediatriz, e o ortocentro, que é a altura do triângulo, tá bom? Então veja aí que ele divide em vários pontos e acha o ponto de quando a gente está trabalhando com baricentro e ele acha esse ponto G, pessoal, a gente está achando o ponto de gravidade. Lembra que eu falei para vocês que se eu cortasse um triângulo e achasse o ponto por exemplo, de papelão, e tivesse ali então rodando, ele achasse o ponto de gravidade, eu ficaria rodando esse triângulo o tempo todo. Muito bem, é isso que ele está fazendo, tá bom? Mas para essa divisão, o que que nós temos que entender aqui, ó? Nós temos que entender o seguinte, vou passar aqui no passo a passo para vocês. Eu tenho aqui a letrinha A, ó, e eu tenho um segmento aqui, ó. Eu cortei o segmento BC ao meio por 2, ó, é mediana, né? Então eu cortei aqui, ó. Então veja aqui, ó, esses 2 tracinhos, ele está indicando que esta medida é a mesma coisa que esta medida. Mas quando eu faço o ponto de encontro entre essas medianas, eu estou fazendo da seguinte maneira, tá vendo que isso aqui, ó, ele é grande, né? É grande e este é pequeno. Então, olha só, pessoal, como é que nós vamos ver essa situaçãozinha, então, aqui do menor para o maior? Para o baricentro, quando nós fazemos aqui os cortes, né, em relação às medianas e achamos o ponto de gravidade, que é o ponto do baricentro, nós vamos ter aqui a seguinte maneira: esta medida maior aqui, ó, será o dobro da menor. Então fica fácil agora nós trabalharmos com essa situação. Ele fala lá assim, ó, o AG vale 12. Então, vou apagar aqui e vamos fazer de novo, ó. O AG vale 12. Se o grande é o dobro, então isso quer dizer que o GM vale 6. Aí nós continuamos lá, ó. O GP. Então, o GP, ó. GP. O GP vale 8. E ele é menor que este aqui, ó.
Então, se ele é 8, o maior é o dobro, então ele vale 16. Aí nós temos, vou colocar outra cor aqui, ó, o BG vale 14. Perceba que ele é o maior, então isso quer dizer que esse aqui vale metade, ó, 7. Aí ele pergunta lá para você o seguinte, ele fala lá assim, ó, o valor de AM mais BN mais CP. Então, AM, o AM é tudo isso aqui, ó. Então, 12 mais 6, 18. Mais o BN, ó. BN, então, seria tudo isso aqui. Vou fazer de preto também, ó. Tudo isso aqui, ó. Então, 14 mais 7, nós temos 21. E aí, por fim, nós temos o CP, ó. Que é toda essa partezinha aqui dele envolvido, né? Então, o valor de CP, que é, opa, 16 mais 8, e 16 mais 8 dá 24. E aí nós só vamos somar. 8 com 9, com 4 nós temos 13. E agora nós temos 2 e 2, 4, 5 e 6. Então nós vamos ter 63, ó. Letra E. Feito o exercício, então, agora nós vamos fazer o exercício 27. Eu vou ler aqui e vou para outra plataforma para mostrar para vocês essa condição aqui que nós vamos ter em relação à fração que está estabelecida aí, tá bom? Ao simplificar ao máximo a expressão, ele te dá a expressão, a fração obtida é. Então, bora lá fazer isso aí. Bora então resolver essa expressão fracionária aqui. Então, a primeira coisa a fazer é trabalhar com os parênteses. Então, 14 e 21 são diferentes, né? Denominadores diferentes. Então, eles não são múltiplos, então eu vou trazer esse 21 para cá e esse 14 para cá. Eu não vou fazer MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu estou fazendo equivalência. Eu faço embaixo, eu faço em cima. Como eles não são múltiplos, né? É só trocar eles de lugar, que a multiplicação entre os dois vai dar a mesma coisa. Então, dentro do parênteses ainda, nós vamos ter 5 vezes o 21, que é 105, e o 14 vezes o 21, que dá 294. Menos 4 vezes o 14, que dá 56. E a multiplicação de 21 por 14 dá 294. Vezes, copia o resto. Deixa copiadinho aqui. Fazer a divisão, né? E aí nós vamos continuar trabalhando com o seu parênteses. 105 menos 56, nós vamos ter 49. E 49 por 294. E tudo isso aqui multiplicado por 6 quintos mais 5 oitavos. Aí eu poderia trabalhar aqui com o método de cancelamento, mas eu vou simplificar a primeira fração primeiro, ó. Então, vou simplificar ela por 49, porque como eu sei, né, que dá para simplificar, fica mais fácil para mim. Então, eu vou ter 1 sobre 6. 49 dividido por 49 dá 1, e 294 dividido por 49 dá 6. Vezes 6 quintos, mais 5 oitavos, e tudo isso dividido por 3 sobre 2. Aí sim eu posso trabalhar aqui, opa, eu posso trabalhar aqui com um cancelamento, né, ó. Então 6 dividido por 6 dá 1, e aí nós vamos ter 1 vezes 1, 1, primeira multiplicação, né, e 1 vezes 5, 5, mais 5 oitavos, e tudo isso dividido por 3 meios. Aí eu vou fazer aqui a adição aqui em cima, lembrando que 5 e 8 não são múltiplos, então eu vou fazer aqui a equivalência, vou trazer o 8 para cá, o 5 para cá, eu faço embaixo, eu faço em cima, ó, né. Então 8 vezes 1, 8, 5 vezes 8 dá 40, perfeito. 5 vezes 5, 25, e 8 vezes 5 dá 40, e tudo isso vai ser dividido por 3 meios. E aí nós vamos fazer
a operação, né. 8 mais 25 que nós temos aqui, 33 por 40 e tudo isso aqui dividido por 3/2. Aí eu vou fazer o barrigão e a barriguinha, ou pingue-pongue, você que sabe, tá, ó. Deixa eu ver se vai sair o barrigão aqui. Fazer assim, ó, barrigão, barriguinha. Então 33 vezes o 2 nós vamos ter 66, opa, 66 sobre 40 vezes o 3, que dá 120. E aí isso aqui nós podemos simplificar por 6, né, facilita aqui, ó. Então 11/20. Prontinho, tá feito o exercício. Então aqui letra A, né, para nós, tá bom? E aí o último exercício de matemática, são 15 aí, né. Então para encerrar agora, pessoal, o exercício 28, ele diz lá assim, ó: "Sejam x1 e x2 as raízes reais da equação 2x² menos 17x mais 35 igual a zero. Com x1 maior que x2, o valor de x1 menos o valor de x2 é". Então, preste atenção aqui, ó. Você vai fazer a equação de segundo grau, né? Tirou a raiz a equação de segundo grau, você vai ter lá x1 menos x2 a ser feito. Lembrando o seguinte, na hora de fazer ali, você tem que colocar ele na ordem, né? Mas ele falou que x1 é maior que x2. Então, o maior agora vai ser o x1 e o menor o x2, para dar certinho lá a nossa subtração. Tá bom? Então, bora trabalhar com isso aqui lá. Nós temos espaço, né, para trabalhar na equação de segundo grau, então nós vamos fazendo passo a passo direitinho para você até relembrar como é que é feito isso. Nós vamos separar lá os coeficientes, é uma equação de segundo grau completa. Professora, e se eu quiser fazer por soma e produto? Fique à vontade, tá bom? Nós temos 2 menos 17, 35. A primeira fórmula que nós vamos trabalhar aqui é o delta, né, então delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes o a que vale 2 vezes o c que vale 35. Base negativa de expoente par é positiva, então isso aqui vai se tornar positivo, 17 vezes 17, 289. Menos 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 35 dá 280, e essa subtração vai dar 9. Então, para a Bhaskara, nós temos menos b mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. E aí nós vamos tirar x1 e x2. Vou fazer aqui do ladinho para dar espaço para fazer o restante, tá? Então, x1 é igual menos b, ó, menos com menos é mais. Eu vou fazer no passo a passo, ó. Menos com menos é mais. Mais a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, você tem 17 positivo, mais 3 dividido por 4. Portanto, o seu x1 é 17 mais 4, que dá 20, 20 dividido por 4 deu 5. Então, seu x1, por enquanto, é 5. Lembrando lá, né, que é x1 menos o x2, sabendo que x1 é maior que x2. Perfeito. Agora nós vamos fazer o x2 aqui, ó. X2 menos com menos é mais, então vai ficar 17 menos 3 dividido por 4. 14 sobre 4, podia facilitar, mas não vai, né? Então nós vamos ter 7 meios. Perfeito. Então, se eu pegar 7 e dividir por 2, dá 3,5. Então, o x2 é menor. Então, nós vamos fazer lá 5, não é isso que ele quer, ó, x1 menos x2. Então, nós vamos fazer lá 5 menos 7/2. Coloco o número 1zinho aqui embaixo, né, para virar fração. Vou passar esse 2 para cá, vou passar esse 1 para cá. Hum.
Então, x1, x2, deixa eu só apagar aqui. Aí nós vamos ter 5 menos 7/2. Coloco um umzinho aqui, vou fazer esse um virar 2, né. Então eu vou multiplicar ele por 2, faço embaixo, faço em cima. Então nós temos lá 5 vezes 2 que é 10, 1 vezes 2, 2. A próxima fração não vou mexer para deixar os 2 iguais, né. E aí nós temos 10 menos 7, 3/2. Então ficamos de voltar para ver, né, se era realmente de fato lá o que nós vimos. Então, letra D, 3/2, tá bom? Tá feito então, pessoal, os exercícios como prometido, os 15 exercícios, tá bom? Veja, reveja, refaça os seus exercícios para ver aonde você está tendo dificuldade. E para você também, né, poder fazer mais exercícios sobre o assunto, para que você consiga ir bem nas próximas. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.